Hello guys, bem-vindos à nossa terceira videoaula do 8º ano. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre os afixos. Os afixos têm dentre eles prefixos e sufixos. Vamos descobrir o que é isso? Vamos lá. Introdução. In English, we love to make new words by adding all sorts of bits to the front and back of existing terms. These are called affixes, and they are added to the base or stem of a word. Vou traduzir, gente, calma, não precisa de desespero. No inglês, nós amamos fazer novas palavras, adicionando todo tipo de pedacinho, certo, de palavras, na frente ou atrás de termos que já existem, certo? Of existing terms. These are called, eles são chamados afixos, esses pedacinhos que a gente vai adicionando às palavras. And they are added to the base or stem of a word. Eles são adicionados para o radical, para a base, para a raiz da palavra. Certo? Vocês já viram isso em português. Então, when attached to the end of the word, quando são adicionados no final da palavra, o afixo é chamado sufixo, certo? Sufixo são aqueles pedacinhos que a gente adiciona no final da palavra. And to the beginning, e no início, quando a gente adiciona no início da palavra, são chamados de prefixo. A prefix, no próprio nome prefixo, já tem aí um prefixo, que é o pre, certo? Que quer dizer que é antes, né? Que é anterior. Prefix. Vamos lá. Affixes. Group of letters attached before and after the root word. Então, grupo de letras que são adicionados antes ou depois da palavra raiz, certo? Ou do radical da palavra. Então, aqui, essa palavra, olha, tem os dois. Tem tanto o prefixo quanto o sufixo. Olha aqui o prefixo de rosa, tá? Grupo de letras colocado antes da raiz, certo? Da palavra, da raiz. E qual é a raiz aqui nesse caso? É o verbo aceitar, accept, certo? Accept. Então, é a palavra, o radical, a raiz da palavra, root word, certo? E able de verde é o sufixo, são aquelas letras que a gente adiciona no final da palavra. Grupo de letras colocados depois da palavra raiz, depois do root, do preto. Então, accept, que era só o verbo aceitar, se tornou unacceptable, se tornou inaceitável. Olha para isso. Então, un foi o prefixo, o prefixo, accept é a palavra e able é o sufixo. Então, ficou unacceptable, certo? Inaceitável em inglês. Agora eu trouxe aqui para vocês algumas listinhas, não vou passar palavra por palavra, mas é só para mostrar para vocês que existem muitos e muitos prefixos e sufixos. E cada um deles tem um significado que vão modificar a palavra a qual eles vão ser adicionados. Então, por exemplo, quando a gente encontra o prefixo ante, que a gente também tem em português, a gente está dando o sentido de contrário, daquilo que é oposição, sabe? Então, anti-war é uma pessoa que é anti-guerra, né? Que não gosta, que é oposto à guerra. De, quando a gente usa o prefixo de, quer dizer também oposição. Então, destroy, né? Destruir, uma coisa que é contrária a construir. Então, dis também tem um significado de oposição. Então, ficou disagree. Em inglês, existe a palavra agree, que é concordar. E quando a gente coloca o dis, fica disagree, que é discordar, certo? E aqui tem também outros prefixos. Seguindo, temos aí mid, que é de middle, que é do meio, midway, que é no meio do caminho. Eu posso falar também midday, que é no meio do dia. Miss, quer dizer que é algo que está errado. Então, mistake, foi um erro, um engano. Non tem o sentido de não, então nonsense é uma coisa que não tem sentido, é uma coisa sem sentido. Over quer dizer que é uma coisa que passou, que ultrapassou, que está demais. Overlook, certo? Então aqui ó, olha o pre que eu falei do prefix, né? Quer dizer que é antes, uma coisa que veio antes. Então preview também dá o sentido de coisas que vieram antes. Agora os sufixos. Como eu falei para vocês, esses afixos eles transformam as palavras. Certo? Então, nós temos sufixos que fazem, por exemplo, aí, advérbios. A gente tem o sufixo li, ly, que tem o significado de mudança, assim, de maneira, de jeito. Então, quickly. Quick é uma palavra, rápido. Quando eu coloco o ly, fica rapidamente.
Sabe outra palavra também? Happy. Happy é feliz. Se eu coloco o L e o Y, fica happily, fica felizmente, certo? Aí temos também outros sufixos. Aqui, mais sufixos que transformam palavras em substantivos. Vamos ver um substantivo aqui. Esse aqui, ó, ER ou OR. Eles transformam as palavras em substantivos. Por exemplo, teach é o verbo ensinar. Se a gente acrescentar o sufixo ER, fica teacher. Virou que palavra? Professora, não é isso? Então, sufixos transformam as palavras. Temos aí outros sufixos também. Aqui temos também sufixos que transformam palavras em adjetivos, como, por exemplo, o finalzinho ish, I-S-H, que dá o sentido de pouco, de pequeno. Então, green é uma cor, verde, certo? Green, verde. Quando eu coloco ish, fica greenish, fica verdinho, sabe? Por exemplo, se eu disser assim, I have a greenish dress, eu tenho um vestido verdinho. Ou então, por exemplo, the sky is a little bluish, o céu está um pouco azulzinho, sabe? Assim, quando a gente quer usar o diminutivo, a gente usa ish. Less quer dizer menos ou algo que é sem, certo? Então, care é cuidado. Se eu coloco less, fica careless. Uma pessoa que é descuidada. She's careless. Ela é descuidada, entende? Então, os sufixos são importantes, assim como os prefixos, para a gente aprender, porque a gente consegue formar novas palavras. A gente aumenta o nosso vocabulário quando a gente conhece os sufixos. Aí, aqui agora, eu trouxe para vocês prints de jornais muito famosos, de jornais internacionais, que são utilizados aí mundo afora. Todos os países procuram saber informações nesses jornais porque eles são bastante sérios, bastante profissionais, certo? E eu trouxe aqui para vocês verem que as palavras estão sim nesses jornais, estão sendo usadas no inglês do dia a dia. Então aqui nós temos aí o The Guardian, certo? E ele tem aqui um gráfico mostrando os casos recuperados do Covid. Olha aí, ó que notícia boa. Em fevereiro não tinha quase nenhum, mas em maio, olha onde a linha está, subindo. Então quer dizer que o aumento de casos recuperados está acontecendo agora em maio. Que bom, né? Notícia boa. Então aqui embaixo tem assim, ó. Due to the unprecedented and ongoing nature of the coronavirus outbreak, this article is being regularly updated to ensure that it reflects the current situation. Não vou ler tudo não, vou focar só na parte que interessa a gente. Então ele falou assim, ó. Devido ao caso sem precedentes da situação em andamento, certo, do surto do coronavírus, esse artigo está sendo regularmente atualizado para garantir que reflita a situação atual da data da publicação, certo? Então eles estão falando que o artigo está constantemente sendo atualizado, né? Porque os dados mudam a todo momento. Então, olha quantas palavras com afixos, certo? A gente encontrou aí, olha, 5 palavras. Unprecedented. Quer dizer sem, algo que não tem. Então, unprecedented é sem precedentes. Ongoing. On é o prefixo de andamento, de algo que está acontecendo ali naquele momento. Então, ongoing, em andamento. Outbreak é algo que superou. Então, outbreak se transformou na palavra surto, né? Uma coisa que aconteceu assim do nada. Então, surto, outbreak. Up. Up é sempre algo que está acima. Lembra daquele filme? Up, do menininho e do avô? Então, por que up? Porque eles estavam indo pelo céu. Então, é algo que é acima, certo? Algo que está em cima. Então, updated. São notícias atualizadas. Uma notícia em cima da outra. Foi updated. Ela foi atualizada. Ensure. And quer dizer que está dentro também. Então, sure é certeza, garantia. Então, ensure é uma garantia. Garantir, certo? Aí aqui eu tenho outro jornal que também é muito famoso, é o The New York Times, que é o jornal de lá de Nova York, nos Estados Unidos. E eu separei algumas manchetes que tem também afixos, certo? Então, The Coronavirus Task Force will continue on indefinitely. Então, Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, Trump, disse que a força-tarefa do coronavírus vai continuar indefinitivamente. Então, ela vai continuar. Ali do lado, 45% dos homens dizem que fazem a maior parte do ensino em casa. 3% das mulheres concordam, então quer dizer que eles não estão ajudando tanto, certo? E embaixo diz, a survey suggests that pandemic-era domestic work is not being divided more equitably.
Olha só que legal, também temos ali no finalzinho equitably, o L e o Y, certo? Estão dando aquela palavra no sentido de igualmente. Uma pesquisa sugere que o trabalho doméstico na era da pandemia não está sendo dividido mais igualmente do que antes da quarentena. E nessa terceira manchete tem assim, Germany, que é a Alemanha, certo? Which showed the world how to mitigate a pandemic, has hopeful message. We are making progress. Então, a Alemanha, que mostrou ao mundo como atenuar, como diminuir a pandemia, tem uma mensagem de esperança, uma mensagem esperançosa. Hope, só a palavra hope é esperança. Quando a gente acrescenta o full, fica cheio, então cheio de esperança, é esperançoso, uma mensagem que traz coisas boas, que eles estão tendo progresso. E aqui, mais um. Esse foi um cartoonzinho, certo? Um desenho falando sobre o coronavírus. Eu peguei só essa partezinha. This coronavirus is a newly discovered virus. Ou seja, só aí tem duas palavras com prefixos e sufixos. Newly quer dizer é um novo, né? Algo que é novo. Ó, new é novo e o LY dá essa ideia. Discovered é uma doença que foi descoberta, certo? Discovered, ela estava coberta, certo? Vamos colocar nesse sentido. E ela foi descoberta, discovered. O que é que vocês vão fazer com essas palavras aqui? Tanto dessas, do New York Times, quanto dessas aqui. Vocês vão pesquisar na internet e anotar no seu caderno o significado desses afixos e dessas palavras. Então, indefinitely, temos aí dois afixos. Um que é prefixo, que é o in, e um que é sufixo, que é o ly, equitably, hopeful, newly and discovered, certo? Coloquem aí no caderno de vocês e na frente vocês colocam o significado dos afixos e da palavra que eles formaram. Então, guys, essa foi a nossa terceira videoaula para o 8º ano, falando sobre afixos, prefixos e sufixos. Registrem a questão no caderno de vocês. Se tiver qualquer dúvida, vai lá no Google Tradutor, traduz, vê o que é aquela palavra que você está em dúvida significa, que vai te ajudar a responder a atividade, tá bom? E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Até a próxima, guys. Bye, bye!